Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é que nós estamos? Vamos começar, porque nós já estamos aqui um pouquinho atrasado e é lógico, seja bem-vinda, viu, Marlene? Que eu já estou nesse lugar porque a chuva já vai me colocar para correr, né? Então, tá prometido chuva aqui para Santos, né? Que vai cair trovões, vai cair relâmpagos e vai assim ter aquela tempestade. Então é melhor que a gente já se cuide para não sair de lá correndo, né? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês, né, um assunto aí mais preocupante, né, para a gente voltar como no começo das nossas lives, né, a gente vai e termina retornando. Então seja muito bem-vindo você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vinda você que já está aqui no Instagram, você que vai passar, você que mais tarde ou amanhã, ou depois, ou daqui a 1 ano, 2, 10, 20, 30, não interessa. Quando você passar aqui, eu quero que o Senhor abençoe você e que você seja mais uma dessas pessoas que conseguimos vencer esses momentos desafiantes que a gente vem vivendo desde, né, a gente vem vivendo aí uns momentos desafiantes aí desde o ano passado, né? Seja muito bem-vinda, Camille, né? Seja muito bem-vindo todos vocês que vão passar aqui, né, ainda no futuro. Eu espero que você não seja a pessoa que vai chorar aquele que você perdeu. Eu espero que você não seja a pessoa que tenha tido problemas muito sérios, né? Seja muito bem-vinda, viu, Elza? Então, o que é que eu espero? Que a gente tenha realmente, seja a comprovação daquilo que eu falei para vocês. Nós vamos ser casos de estudo. Se o Senhor está permitindo você a ficar aqui, nós vamos ser casos de estudo, porque muitas gerações vão querer saber como é que foi esse desafio, desse tempo que a gente está vivendo. Esse é um tempo muito desafiante, minha gente. Eu quero tocar no coração de vocês como nunca toquei. Eu quero que vocês venham viver a expectativa que eu vivo, a expectativa que eu quero viver. A expectativa ainda que, por mais que pareça ser tenebrosa o que a gente está vivendo, a época, a gente tenha força para estar sempre buscando o melhor. Então, para você que não me conhece, vai abrir essa live pela primeira vez, eu me chamo Maria Viana, eu moro aqui na cidade de Santos, tá? Eu tenho 2 filhas, eu sou casada. Eu comecei essas lives, né, por conta mesmo desse tempo de pandemia, por conta de lockdown, por conta de tanto problema. E aí a gente tá vendo que o pau tá comendo tudo de novo. Seja muito bem-vinda, Natana. Então eu quis ainda continuar com o meu problema de obesidade, eu quis simplesmente, já tá travando, minha gente. Senhores e senhoras, licença, já vou trocar então, né, porque a gente tá aí com o temporal. Toda vez que vocês me verem aqui, nesse local aqui, é porque eu saí de lá do meu local predileto, né? Onde a gente fica ali contemplando a natureza. Então, eu vou agora já colocar aqui no nosso... Me dá um toque aí para ver se já está melhor, porque eu já coloquei nos dados móveis, né? Alguém me dá um toque para ver se está tudo bem? Porque ali ainda não tinha caído, mas eu sei que vai cair, né? Boa tarde, Natana, boa tarde, Ana, boa tarde, Elza, Marlene. Boa tarde a todos aqueles que estão aqui e que vão passar. Tá? Então eu quero dizer para vocês que hoje é dia de quinta-feira, hoje é dia que a gente traz o nosso combo, hoje é dia que a gente traz ali a nossa maneira de comer melhor, a nossa maneira que a gente vai estar sempre se cuidando. Eu comecei essas lives primeiro com a necessidade da gente se manter vivo, primeiro com a necessidade de homenagear aqueles profissionais por causa de problema de coronavírus. E agora a gente está vivendo, eu nem sei mais que fase que eu deixei de contar, porque um conta 1, outro conta 2, outro conta a terceira. A gente está vivendo de novo ali num pico pior do que o primeiro, gente. Eu quero trazer vocês para esse momento, para a gente ter ali discernimento. Então eu poderia estar trazendo, pensando ali no nosso mês que a gente está falando aí sobre obesidade, porque é muito importante, merece o nosso respeito, mas nada é mais importante do que você manter a sua vida. Nada é mais importante do que você se conservar vivo. Samuel, seja muito bem-vindo. Então, se a gente estava naquela semana, naquele mês que a gente está falando de obesidade e começa os gritos, né, por conta de lockdown, começa os gritos por conta de novas variantes, começa os gritos, os terror por causa dos problemas de pessoas perdendo os seus, né, pessoas com... Eu tenho muita gente já internada, eu tenho muita gente que está em casa, mas que já testou, que ainda vai fazer tomografia. Então isso mexe muito conosco. Se esse é um dia que eu trago para a gente, né,
os nossos suplementos para a gente estar se cuidando, eu trago para a gente uma maneira da gente estar ali cuidando da nossa imunidade, eu quero pedir permissão para vocês que estão comigo todos os dias, para a gente deixar um pouquinho a obesidade de lado hoje e a gente pensar de novo como começamos, pensar na nossa imunidade. Então você vai pensar em imunizar a sua casa, a sua família, você vai pensar em estar vivo, magro, gordo, já com algumas patologias, mas você vai fazer tudo o que a gente puder para a gente ficar bem e a gente continuar bem. E eu tenho às vezes subido nas tamancas quando eu falo para você que o meu Senhor e o teu Senhor já deixou a gente aqui nesse mundo. Então a gente precisa levar conhecimento e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que elas também são responsáveis por elas próprias e pelo entorno delas. Nós estamos hoje, dia 18 de março, de 2021. Quem se lembra que o lockdown no país foi decretado em 20 de março? Então, se nós hoje estamos quinta, sexta, sábado, fará exatamente um mês do primeiro. E a gente tem que ter aprendido alguma coisa. Aquele tempo estava todo mundo em desespero, os próprios médicos não sabiam do que se tratava, davam ali a vida, davam ali o sangue, mas não sabiam bem do que se tratava. Hoje eles já sabem. Mas, gente, eu quero trazer, além do meu respeito, do meu carinho, por toda essa frente aí que trabalha na saúde, e quando eu digo essa frente aí, esse batalhão de guerra, eu me refiro aos médicos, enfermeiros, eu me refiro às pessoas que limpam, às pessoas que cozinham, às pessoas que estão lá arriscando a vida deles, porque foi preferencial, foi o trabalho que eles escolheram, foi a profissão que eles escolheram. Mas talvez hoje eles quisessem ter a opção de ficar em casa. E eles não têm porque fizeram essa escolha lá atrás. Então eu queria trazer com vocês o respeito que a gente tem que ter por esses profissionais que estão lá desde o ano passado. Você imagina que você trabalha em coisas que você gosta, que você ama e que não te estressa tanto. E estressar eu não digo nem tanto pela quantidade de trabalho, mas sim pelo estresse que isso próprio já coloca na vida deles. Não é só arriscar a vida, é perder vidas, é dar essas notícias para os familiares. Esse pessoal, eles já estão com 1 ano fazendo isso. Então essa turma, ela também já está esgotada. E quando a gente vê hoje, lockdown, política, tudo, a gente simplesmente tem, eu no meu ponto de vista, na minha posição, eu prefiro não fazer tudo o que estão pedindo, mas fazer uma boa parte que eu sei que me põe em segurança e principalmente põe os meus em segurança, procurar cuidar da minha cabeça, procurar cuidar do meu físico, procurar sempre estar produzindo, porque o tempo passa e quem produz não vê nem a hora passar. Então quem não está produzindo está sofrendo mais ainda, porque o tempo não passa e ele não vê a solução de alguém que está trazendo algo para eles, porque não vai trazer. Então eu quero dizer exatamente isso para vocês, a gente precisa estar cuidado. Então quando eles chegam, eles, eu digo aí, os grandes poderes que não dependem de você, então eles chegam e falam assim, hoje a gente vai fechar, amanhã a gente vai abrir, vai ficar 15 dias fechado, depois fica 15 dias aberto. O que é que a gente tem que fazer? Você tem que ter o seu discernimento, ver onde você pode proteger a sua família, ver onde você pode se proteger e fazer em casa aquilo que eu estava dizendo para vocês ontem. Sigam aquelas dicas, sigam cada vez mais as dicas de deixar você bem. E hoje o nosso problema, e hoje a gente vai falar do quê? Além dos nossos combos, a gente vai falar de fase emergencial. Quase todos os lugares no país já está com fase emergencial ou já com o próprio lockdown. Então, tem cada vez mais estados e cidades falando em ter um total lockdown daqueles, como já tem alguns aqui no interior de São Paulo, em algumas cidades, que nem os supermercados funcionam, nem as farmácias funcionam. Você tem que discar delivery, porque é para ninguém estar fora de casa mesmo, é toque de recolher, é toque de guerra. Porque se você estiver na rua, sem você se explicar, se você for parado e você não se explicar, se você não justificar
o que você está fazendo ali na rua, você vai pagar multas caríssimas. Então eu quero trazer vocês e falar de algumas coisas que estão pegando o nosso país. O que é que está pegando o nosso país? O que é que está pegando a nossa região aqui de São Paulo? Quais as variantes que estão circulando e que estão matando cada vez mais rápido, porque realmente se disseminam mais rápido? Porque realmente elas já estão adaptadas e não estão só pegando velhinho como a outra pegava, não. Não estão pegando só pessoas do grupo de risco. Nós acabamos de perder ontem um profissional aqui da Baixada Santista que tinha acabado de se formar. Era um professor de educação física, saudável, não tinha problema nenhum, uma pessoa, né? A gente sempre imagina, um professor de educação física, ele nunca vai estar despreparado. Então, a imunidade dele boa, o físico dele bom, tudo dele bom, só que deu azar de dar de cara com esse bicho. Morreu, deixou aí 2 filhos. Então você imagina, eu e você, como é que a gente pode ser pego. Então novas variantes estão sendo descobertas já pelos cientistas e tem uma que está sendo transmitida, aqui a tal da N9, que ela está sendo até mesmo imune à vacina que já estão dando. Você está entendendo que está todo mundo aí desesperado, achando que quando chegar as vacinas, já deu tudo certo? Já tem variantes que vêm em mim e que quando eu repasso, ela já vai adaptada, que não está nem aí mais para as vacinas que estão sendo dadas. Então, desde agosto do ano passado, já tinha sido encontrada essa variante. E ela já está circulando em vários estados brasileiros, só não estava circulando ainda no Centro-Oeste. Mas todos os outros já tinham que estar se preocupando. Então, essa variante aí, né, que descobriram agora, essa informação, gente, hoje eu passei o dia todo, por isso que eu não quis trazer outra coisa. Porque as informações que eu estou trazendo para vocês hoje é de 2, 3, 4, 5 horas atrás. Eu não quis ir mais buscar o que colocaram há 2, 3 meses. Então eu quero trazer para vocês o que está fresquinho. Maria, por que você está trazendo isso? Para nem eu nem você ficar em cima da televisão, consumindo aquela mídia que enlouquece, que você não tem controle. Eu só quero que você pegue o que é básico para você fazer. Então essa variante ela foi descoberta já no país desde agosto. Ela se espalhou por quase todo o país, especialmente no Nordeste. Ela só não está no Centro-Oeste, tá? Ela só ainda não está no Centro-Oeste, essa nova cepa. Essa N9, ela é imune à vacina. Ela é mais difícil de diagnosticar, ou seja, é mais difícil do médico encontrar, de dizer que é ela, porque ela se camufla mais. Então, aquela variante que estava ali, todo mundo desesperado lá em Manaus, que estava todo mundo achando que só Manaus ia, parecia Sodoma e Gomorra, só Manaus ia se acabar, essa variante ela já está espalhada, é outra, tá? Mais comum, que já está espalhada em todos os estados brasileiros e já se espalhou para o mundo e nasceu aqui no Brasil. Foi daqui que ela foi descoberta lá no Japão, mas ela saiu daqui do Amazonas. Então, essa nova variante, que é a P1 e a P2, além da nova mutação, mostrou que tem maior grau de transmissão. Os responsáveis pela sua identificação ressaltam que a urgência de vacinar a população é muito urgente mesmo. Por quê? Porque ela é surpreendente. Ela se muta, ela se multiplica e ela se muda muito rápido. Então, a Oswaldo Cruz, né, os pesquisadores da Oswaldo Cruz, estimavam que essa aparição ia pegar mesmo para valer desde junho do ano passado até setembro. O que foi que aconteceu com as festas? O que foi que aconteceu com a política? Primeiro a gente abriu tudo para poder votar, depois, e ela se disseminando. Depois a gente abriu tudo para Réveillon, Natal. Mesmo sem ter carnaval, a gente sabe que ninguém obedece nada. Então ela se espalhou muito rápido. E essa nova que foi encontrada agora há pouco tempo, a N9, 3% dos países, 3% das amostras delas já foram analisadas em vários países e também aqui. Então, desde 15 de fevereiro, que já tinha sido identificado ela aqui no nosso país, mais de 195 pacientes receberam resultado positivo.
dela já circulando, tá? E as amostras foram coletadas em 39 países, em 39 municípios, perdão. Então, mais de 195 pessoas já tinham sido diagnosticadas com elas. Tinha sido coletada as amostras em 39 municípios do Rio de Janeiro, do Amazonas, da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, tá? Então, esse momento, ele é o mais grave, por quê? Porque é de total descontrole. A pandemia no país está descontrolada, e o que pode levar a muitas variantes destes grupos. Por quê? Porque cada um ou estão desacreditados, ou estavam achando que já estão imunizados. Então as pessoas já têm ali mais um grau de resistência de estar usando máscara, tem um grau de resistência maior também de estarem deixando o distanciamento. Tem aquele pessoal também que nega. Então cada vez mais está ficando mais difícil. Essa nova onda agora da Covid pode explodir ainda mais números de grandes números de morte em todo o nosso país. Já está sendo impressionante, já está ficando realmente. Quando eles dizem nós vamos fechar tudo, e a gente às vezes até fica contra, é porque realmente vai morrer muita gente ainda, que a gente não está dando o valor da própria vida. Eu sei que é difícil ficar com as coisas fechadas, eu sei que é difícil estar aí quebrando, mas qual a revolta do lockdown? Porque eles dão um lockdown de brincadeira, dão um lockdown, não fiscaliza. Então você fica com suas coisas fechadas, o outro está com as coisas abertas. Você fica sem sair de casa, outros ficam fazendo festa. Então nunca acaba com essa palhaçada. Quando uns estão fazendo alguma coisa, 10, 12 não estão fazendo nada. Você tem uma turminha de 10, 3 está fazendo, 70% não está fazendo nada. Então, se a pandemia continuar com essa transmissibilidade, com uma parte das pessoas não preocupada em usar máscara, não respeitar o distanciamento, vai facilitar muito que isso seja transmitível. E aí, as variantes no país vão cada vez mais se multiplicar. Qual o problema da variante? Que os médicos vão procurar um sintoma antigo. E quando ela vem, ela já vem com uma coisa diferente. Então, o sintoma dessa que foi detectada, né, dessa nova e das outras, quais são? Praticamente são os mesmos. Os sintomas do vírus inicial é o quê? Febre, dor na garganta, fadigas e dores musculares, tá? Alguns estudos nos Estados Unidos dizem que essa nova cepa é diferente. Essa nova é diferente por quê? Porque ela tem todas essas coisas, mas ela não faz ninguém perder o paladar. Então, cada vez mais você acha que você só está com uma gripezinha. O problema é que se você não ficar muito mal, você vai passar esse vírus muito para frente, que é exatamente o que ele quer. Ele não quer lhe matar. Ele quer ficar adaptado a você para você ser apenas um transmissor. Ele não está querendo matar você. Ele quer que você, antes de morrer ou antes dele, alguém pegar ele com a vacina ou alguma coisa, durante os 14 dias que você está com ele, ele quer que você transmita muito mais. Essa variante brasileira chegou em vários países já da América. Ela também é muito preocupante, ela é mais de todas, né, que já apareceram com números aí, com nomes de variantes. Essa é uma das que mais preocupa, exatamente por quê? Porque ela se camufla, porque ela se esconde, porque os médicos estão difíceis de encontrar. Então, até encontrar, você já tem contaminado muita gente. Aqui pra gente, por que é que eu trouxe esse título? O lockdown, variantes, nova fase e tudo. Cada vez mais o prefeito tem arrochado ali pra gente, né? Ele nem descarta a possibilidade da gente ter lockdown. Não descarta, não. Lockdown mesmo daqueles que você fica tipo guerra, toque de recolher. Então, a multiplicação toda desse vírus é que é todo o problema, tá? 29 cidades aqui do nosso estado, vou falar do nosso porque foi o que eu fui estudar, você procure saber o que está acontecendo no seu estado. Então, 29 cidades, eles adotam regras mais duras, mais rígidas, agora nessa fase emergencial. Por quê? Novas restrições entraram em vigor desde ontem, dia 17, quarta-feira, nas cidades de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto. Em Campinas vão entrar a partir de hoje. Essas regras também entram. 29 desses municípios estão seguindo ali mais as coisas que as restrições, né, da vigilância sanitária. Então elas estão com as regras mais arrochadas, ainda mais do que o do próprio governo do estado. Então muitas cidades, não só a regra do governo está achando que é daquele jeito, que a cidade mesmo está tomando ali a consciência e está apertando mais.
Aqui para nós da cidade de Santos, qual é a nossa dificuldade? O prefeito fecha a praia, o prefeito fecha isso, o prefeito não permite aquilo, o prefeito fecha os parques, fecha tudo. Vai uma cidade vizinha que só precisa botar um pé numa cidade, botar o pé na outra, num canto ou no outro, não faz a mesma coisa. Então a gente fecha, a população circula para lá e para cá. Você não quer fazer as suas coisas aqui, você vai na cidade vizinha, você vai no comércio vizinho. Então não adianta, porque somos nós os transmissores. O vírus precisa de mim, precisa de você para estar sendo transmitido. Ele não sai, eu sopro aqui e ele vai. Ele vai até um determinado momento e ele cai. Só que ele precisa do contato, ele precisa das pessoas uma perto da outra. Então, por isso que acontece. Em várias cidades, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, as regras são mais rígidas ainda, tá? E outras 18 localidades dessas regiões, desse estado, mais de 18 cidades vão ter essas medidas até o fim de semana. Então são 29. Quem já entrou na terça, na quarta, na quinta, até o final de semana elas vão entrar em comum acordo para ter ali regras mais duras. Então fazem parte da lista dessas regras aí mais duras. As cidades, tanto faz elas ser grande como pequena. Então cidade grande como Campinas, a terceira mais populosa do estado, que tem 1,2 milhão de habitantes, e aqui a nossa cidade de Santos, aqui na Baixada Santista, ou mesmo cidades pequenas, como a Onda Verde, Ibirá, localizada no Rio Preto, que tem aproximadamente 4 mil habitantes, vão entrar com essas regras também. Só foi levado conta nesse levantamento que foi feito, isso foi no G1, tá, que eu peguei todas as informações, as cidades que expediram já esses decretos, já é decretado. Então, os prefeitos anunciaram essas novas regras, que são mais rígidas, em conjunto de normas estabelecidas pela emergência adotada pelo governo. O governo adotou uma emergência e não arrochou para todo mundo. Quem estava com problema aqui já mais sério, gente, aqui na cidade de Santos, a gente já está vivendo um momento assim meio assustador. Tá? Por quê? Porque a gente não só atende, assim como outras cidades também, não só atende os seus munícipes. A gente atende. Se está no SUS, quem é do SUS vem de qualquer lugar. Se é do plano, seus hospitais particulares, vem de qualquer cidade. Você só precisa ter aquele plano. Então, Santos já está numa cidade assim, que já é para a gente ficar preocupado, sim. Tá? E o pior de tudo é que é uma faca de dois gumes. Se você só se preocupar, ficar trancado em casa e ficar com sua cabeça que não dá muito certo, não cuidar do seu corpo, você também vai sair muito mal. Então é realmente um momento onde você tem que estar atento em tudo que está acontecendo ao seu entorno e você está se cuidando. Tanto da sua saúde psicológica, principalmente, como também de tudo aquilo que vai fazer com que você tenha imunidade. Você não sabe se você vai pegar ou não. Então, quais são essas cidades? Aqui eu vou citar aqui rapidinho: São José do Rio Preto, Oritiúva, Bodibaste, Guaiapiaçu, Monte Aprazível, Cedral, Ibirá, Tanabi. Não vou citar, são 29, tá? Então, tem muitas delas que já estavam com um problema muito sério, como Araraquara. Araraquara entrou mais de 15 dias lá com lockdown, eles já viram mais de metade dos leitos serem recuperados. Então, a gente às vezes acha ruim essa história aí do lockdown, mas se for o jeito, gente, é o jeito mesmo. A gente precisa, então esse lockdown, a maioria dessas 29 cidades paulistas, que tem essas regras aí publicadas desse jeito, tipo Campinas, vai ter que entrar também com coisa muito séria. Tá? Algumas irão adotar um toque de recolher mais rígido que a do Estado. É determinado nesse toque quais são as regras. Então é determinado nesse toque a proibição até mesmo de serviços de on-drive, drive-thru. É proibido você estar servindo lanche nas suas... Mesmo que o lugar participe daqueles que pode ficar aberto, tipo restaurante, alguma lanchonete, mas você não pode servir nada ali. Você tem que estar ali só com o pessoal que vai fazer o delivery, você pode estar pedindo. Então ainda não é um lockdown, mas as medidas já vão entrar em vigor hoje, tá? Então essas medidas eles não vão deixar que você sirva nada no horário. Então elas vão ter que se virar. Há também cidades que não estão adotando o chamado lockdown, mas mantêm regras que não estão previstas na fase emergencial. Então tem muita gente aí da política também, chefes de suas cidades, que não está esperando ver o negócio ficar muito feio. Eles já estão tomando ali algumas providências. Então, mesmo sem estar previsto na fase emergencial, tipo Pirassununga, ela fecha o comércio às 19 horas. Ela fecha as igrejas também às 19 horas.
Porque às vezes você quer tacar um lockdown e não tem quem fiscalize. De que adianta? Então você fecha, você quebra com o comércio, você quebra com tudo, ninguém vai fiscalizar nada. Então não é melhor que fique com as coisas funcionando mais ou menos e que eu e você e toda a população tome ali os cuidados que a gente precisa tomar. Então o governo do estado proibiu no interior das igrejas, ele proibiu que se fechasse, mas ele não proibiu que fechar. É assim, você não pode estar lá dentro. Então ele proibiu que você esteja no interior das igrejas, mas ele não quer que essa igreja também fique fechada. Vou falar da minha, onde eu participo. Então a Sagrada Família, ela está fechada para a gente fazer encontros de grupo de oração, ela está fechada para você não fazer terço, ela está fechada, não pode haver celebração, não pode haver missa, mas eu posso ir lá sozinha e ir na Capela do Santíssimo fazer a minha oração, eu posso ir lá e fazer a oração. O que não dá é para fazer encontros sociais, tá? Então ele deixou essa prática, que não pode proibir, mas ele pode deixar a igreja aberta, desde que você não fique cheio, né? Araraquara adotou recentemente esses 10 dias aí de lockdown e viu os casos confirmados do novo coronavírus caírem pela metade. Então ele agora já está sabendo que funciona, espera sair exatamente do problema todo que todo mundo já estava. Transportes públicos lá estão funcionando até as 29 horas, trens, metrô, ônibus, empresa metropolitana, transportes estão sendo gerenciados, mas estão funcionando normal. O que é que tem que acontecer? Aqui em Santos, se for pego realmente sem máscara, é multada a pessoa e é multado também a empresa por estar assim. Aqui em Santos, na Baixada Santista, desde terça-feira, que foi o dia 16, quem for flagrado sem a máscara é R$300, tá? Então eu tô na rua. Estou sem máscara, R$300. Se eu tiver num local que a gente possa aglomerar, mesmo que esteja sendo mantido o distanciamento, essa multa sobe para R$600. A prefeitura pede que a colaboração dos clientes praticantes, os clientes nos lugares que estão, na farmácia, nos lugares que estão abertos, sejam conscientes. E nós, praticantes de atividades físicas, que a gente não faça, porque já está os lugares tudo fechado, mas quem faz a sua caminhada, fique em casa durante esses 15 dias. Por que eu disse para vocês que eu não estou cumprindo tudo desse jeito? Porque eu sou aquela tal pessoa que não quero ficar em casa nesse momento desse jeito, sem poder sair e fazer minha caminhada. Eu já sou uma pessoa do grupo de risco. Eu vou ficar aqui fechada. Para mim não vai adiantar muito, então eu vou para uma área aberta, vou com a minha máscara, eu faço a minha caminhada. Na hora que eu faço a minha corrida, eu tiro a minha máscara, porque senão eu também vou me contaminar de mim mesmo. Então, só que a gente está correndo o quê? Se tem um local para correr por fora, e se tem pista, você corre na pista. Eu estou fazendo assim, não aconselho ninguém a fazer, só que se eu ficar em casa, para mim não vai dar muito certo. Porque eu já fiquei o ano passado, eu vi o quanto de peso eu peguei. E para mim derrubar esse peso hoje, o quanto que está sendo difícil. Eu vi o quanto que as minhas articulações sofreram, porque eu fiquei parada enferrujada. Quando eu venho falar para vocês aqui alguma coisa, é porque eu estou fazendo, eu estou sentindo na minha pele. Então eu fiquei parada, eu adquiri muito quilo do que eu já tinha eliminado, muito para o meu tamanho. Eu tive as minhas articulações prejudicadas, eu tive tudo prejudicado. Então agora, que ainda está em fase emergencial, eu estou indo. Não estou indo para lugar que aglomera. Por quê? Porque você está indo para a área livre. A gente tem um espaço aqui que faz no meio da rua, onde você não participa no horto municipal, mas você faz a caminhada lá por fora. Então está todo mundo caminhando o quê? Distante. Você caminha distante, você está distante, você tira sua máscara, você põe a sua máscara, porque tem muita gente ainda ignorante também, que quer correr ainda com aquilo, não sabe o risco que está correndo, mas não sou eu também que vou parar para falar para a criatura, né? Então a gente está com esses problemas sim, a prefeitura pede para que você fique em casa, né? Existe um vídeo rolando aí que foi feito ontem, extraordinário vídeo. Então o vídeo assim das pessoas que estavam participando é de cortar o coração. Algumas cidades adotaram o lockdown só nos fins de semana, que nem Pauliceia e Oeste Paulista. Das 29 cidades, né? Das 29 cidades, 5 não falam ainda em lockdown. Dessas 5 que não estão falando em fazer lockdown completo, é Santos, Campinas, Araraquara, Pirassununga e Itapeva. As cidades da região, em Campinas, têm reunião marcada agora para sexta-feira, dia 20, para justamente decidirem se vão fazer um bloco de lockdown ou não. A Secretaria do Estado
é responsável pela articulação dos municípios paulistas que enfrentam esse problema de pandemia do coronavírus, disse que vão estar apoiando todas essas cidades que entrarem em lockdown por meio de uma força-tarefa entre o PROCON, a Vigilância Sanitária e a Segurança Pública. Se você tiver alguma dúvida, e você é aqui do nosso estado, você pode entrar em contato pelos telefones do 0800 771 3541. O nosso prefeito, que agora eu quero falar do que é nosso, da nossa cidade, o prefeito da cidade, o Rogério Santos, deu uma entrevista, falou, né, para o G1, para o Globo.com, né, o nosso G1. Ontem nós chegamos, essas entrevistas dele, ele tinha falado o quê? Que Santos não descarta totalmente a possibilidade de haver um lockdown. Basta que os nossos leitos cheguem a 80% de ocupação. Se isso acontecer, ele vai decretar um lockdown. Ontem, quarta-feira, dia 17, nós chegamos a 74%. Tá? Então, por que o negócio é preocupante, né? Ontem nós chegamos a 74%, em apenas 14 dias o aumento foi de 60% na ocupação. Ele comparou isso, né, de você estar tentando segurar essa onda, tentando abrir novas vagas, tentando abrir novos leitos, como se fosse uma torneira aberta, mas não consegue reter água porque o ralo que tem lá embaixo é maior e está aberto o tempo todo. Então ele abre e chega um número muito alto. Quanto mais ele abre, mais chega o número. Então está sendo muito difícil. A gente está chegando aqui na Baixada Santista num ponto assim muito difícil de estar abrindo novos leitos. Por quê? Não basta abrir novos leitos. Você precisa abrir novos leitos e você precisa de profissionais. Você precisa que aquele leito que foi aberto, não é simplesmente você ter uma vaga, uma cama. Você tem todo um aparato para um novo paciente, naquele ponto que chega ali do Covid. Então, eles vão abrem novos leitos, mas vão faltar insumos, vão faltar mão de obra profissional. Então, dentre esses insumos que já estão faltando, são medicamentos relaxantes que possibilitam a intubação dos pacientes. Então, do que adianta você dizer que vai abrir mais 20 leitos? Vai ter profissionais para tomar conta desses 20 leitos? Vão ter os medicamentos, vão ter tudo o que precisa para esses novos leitos que foram abertos? Então, quando a gente ouve dizer assim, a tal cidade não está conseguindo abrir, tal hospital mesmo particular ou que não seja, que seja aí do serviço público, não está conseguindo abrir, o prefeito de tal cidade não está conseguindo abrir, é porque ele precisa de tudo isso, tá? Então, só aqui no nosso Brasil, as pessoas que estão sendo internadas, tá? As pessoas que estão sendo internadas, elas variam ali de 30 a 39 anos, gente, de 30 a 39 é a população jovem, porque a gente estava acostumado a ouvir falar o ano passado nos velhinhos que iam e não voltavam, as pessoas que já tinham problema de diabetes, hipertensão, câncer, os aidéticos, as pessoas de risco. Agora, pessoas como eu estou falando para você, que a gente acabou de perder um profissional da educação física, pessoas que não tinham patologia nenhuma, tinham saúde para vender. Tá? Então, no estado, aqui na capital de São Paulo, já existe registro de caso de pessoas que perdeu a vida por falta de socorro. Perdeu a vida por falta de socorro. E qual é o desespero do prefeito da cidade, do Bruno Covas? Ele não quer decretar um lockdown porque não vai ter fiscalização suficiente para tomar conta de tudo, nem da segurança da cidade, porque está fechada, nem também de dizer não vai sair ninguém para tal lugar. Só que ele está vendo cada vez mais esse vírus avançar, assim como a gente está vendo aqui também. Está vendo ele avançar demais, está vendo ele ceifar vidas, sem você poder fazer nada, porque você não tem um composto de tudo para estar socorrendo. Aqui na cidade de Santos, aqui na Baixada Santista, essa variante do P1, que foi aquela descoberta lá em Manaus, ela já está circulando aqui na nossa população da Baixada Santista. O prefeito decretou, os médicos afirmam, ela já saiu para fora do país, foi para vários outros países e ela se dissemina assim com muita rapidez. Então, o que é que eu e você temos que fazer? Quando eu chego para você e brigo aqui, chamo para a gente fazer o quê? Você não tem só que estar preocupado se você pega ou se você não pega. Um dia ou outro você vai pegar.
Você só tem que estar preocupada se você está se preparando para quando isso acontecer. Se o mundo já vai estar preparado para você, se já vai ter vacina, se não vai. Então, por que você tem que pegar logo? Então, você tem que se cuidar. E se por acaso acontecer, você tem que estar preparado, tá? O prefeito trouxe ontem também uma boa notícia. Filha, traz uma água para mim, já. Esse é o ventilador pegando na minha garganta, né? Então, o prefeito, ele também, o Rogério Santos, ele trouxe para a gente também que tinha uma boa notícia aqui para a Baixada Santista. Já estavam conversando em estar adquirindo a vacina russa Sputnik. Essa vacina ela ainda não está aprovada pela Anvisa e a gente não tem que se preocupar se está aprovada ou não, porque quanto mais a gente demora para pegar, mais a fila fica grande. O nosso país está com mais de 40 países na frente para poder adquirir outras aí que estão considerando melhores. Então não pegou antes de ser aprovada. Quanto mais espera ser aprovada, mais demora, tá? Vamos ver, porque aqui, tanto vocês, ninguém está indo buscar o quê, gente? Não estão indo buscar gente que está aqui online, mas será possível? Como pode, né? Vamos aqui, ó, compartilhar essa live. Pronto, já compartilhei aqui com alguns, né? E vamos embora, concluído. Ele disse que já está em conversa, o consórcio do Nordeste também já fechou, o governo federal também. Então, essa, por sinal, é a única que tem condições de fazer ali a distribuição, a condição de produzir, de distribuir, de ser entregue com mais rapidez. Então, a gente deseja mesmo que chegue. Só que se não chega, e se chega ainda não é o suficiente. Então, profissionais aqui de Santos, gravaram um vídeo, uma enfermeira, um médico, aqui no litoral, desabafando. Então, esse vídeo ele é muito legal de ver, mas ele é muito triste. Então, eles desabafam, eles relatam como eles estão exaustos, como os profissionais que já estão há um ano aí enfrentando o coronavírus, como eles já estão cansados. Cansados porque tem que ficar mais isolado da família, já que eles é quem estão circulando, entre o vírus está circulando. Então, eles se isolam dos pais, eles se isolam mais dos filhos, da esposa. Eles vão trabalhar com mais estresse. Então, eles fizeram um apelo nesse vídeo, contando algumas coisas do que eles vivem, para ver se as pessoas entendem o motivo de ficar em casa. Então, em um desses relatos, né, dessa equipe, as equipes já estão, esse médico ele fala assim, as equipes que já estão aí a esse tempo todo, elas permanecem sobrecarregadas, desgastadas e exaustas. Para ele, nós já estamos em colapso. Por que ele acredita isso? Porque, como eu disse para vocês ali no começo da live, boa tarde, Adriana, seja muito bem-vinda, fui lhe buscar, viu? É como ele falou ali no começo da live, como eu falei no começo da live, esses profissionais que já estão há um ano batalhando com essa doença, vendo às vezes alguns amigos morrerem, vendo às vezes pessoas que eles não gostariam de ter perdido perderem essa briga, então eles já estão desgastados, tanto no cansaço físico, que se fosse normalmente já estavam querendo férias, como também psicologicamente, isso cansa. Ele falou, ele deixa num depoimento dele, onde ele vem para cima da gente, e ele diz o seguinte, é muito mais confortável você usar uma máscara do que usar um tubo na garganta. Ele é um cirurgião, é o Dr. Bernardo Drapier, de 32 anos, e ele faz esse vídeo de conscientização. Então, ele é um vídeo longo, ele já atua como médico há mais de 8 anos, ele relata que durante esse ano de pandemia, um ano todo fazendo isso e vendo os companheiros fazerem, a parte mais difícil para ele ainda é dar a notícia da perda, a notícia da morte para aquela família. A enfermeira relata num momento dela que ela estava com um paciente que tinha 4 filhos e ela era obrigada a conversar com ele, obrigada porque ela queria, a conversar com ele, que ele se agarrasse em todas as chances. E ele pedia para ela, pelo amor de Deus, para não deixar ele morrer, porque ele tinha 4 filhos para criar. E quando ele partiu, ela se viu dando um murro no peito dele, pedindo para ele voltar para os filhos dele. Então a gente precisa estar novo, velho,
com idade de estar se cuidando, com idade de estar tendo juízo, já tem doença ou não tem, tá gordo ou não tá magro ou não, tá sadio ou não. Você tem que estar preocupado com isso sim. Eu estou com muitos amigos com essa doença abençoada. De novo, a gente vai estar ali perdendo parentes, perdendo amigos, perdendo pessoas. Então, quando você sair, tem as responsabilidades que a gente estava trazendo ontem. Se você vai ao supermercado, vá menos vezes, vá em horário que não está muito cheio. Poxa, ontem eu trouxe ali para vocês tanta dica que você pode estar fazendo em casa ou fora de casa. Tudo que você precisa fazer para você não chegar nesse momento. É para você ter mesmo o problema não só do peso, mas como você está evitando ou está vivendo esse lockdown. Se as regras estão apertando para ver se a gente não entra nele. Então, ficou suspenso, tá? A partir do dia 16 de março, o funcionamento das seguintes estabelecimentos de atendimento presencial aqui em Santos. Lojas de conveniência, estabelecimento de educação infantil e fundamental, ensino médio, educação profissionalizante, academias, clubes e centros esportivos. Tá? Então, eu quero que você entenda da sua cidade o que é que está acontecendo. Eu quero que você se preocupe na sua casa o que é que está acontecendo. Eu quero que você se cuide com a sua panela. Eu quero que você se cuide com a sua higienização de tudo. Gente, o que mais a gente tem ali no começo, vai lá no feed. O que mais a gente tem ali no começo é maneiras de imunidade. As minhas primeiras lives foram sempre preocupadas em deixar você imune para a gente estar aqui, ó, 1 ano quase, falando, mas nós estamos aqui. Quantos partiram? Quantos não estão aqui ainda? Mais. Então vocês têm que tomarem essas consciências. E eu trouxe para vocês, de novo, já que hoje é quinta-feira, seja muito bem-vinda, tá? Se você puder assistir o começo da live, assista, tá? Porque teve regras novas aí para Ribeirão Preto que entra a partir de hoje, dia 18, tá? Então o pau tá comendo aí por causa de regras mais rígidas, enquanto a gente não entra no lockdown daqueles que você não pode sair na rua sem justificar por que é que você tá lá. Senão a multa come frouxa, tá? Então, como hoje é dia de quinta-feira, eu quero trazer para vocês o quê? Eu quero que vocês entendam que antes da gente se preocupar, se desesperar, ou se dar com o problema dentro de casa, porque não interessa quem trouxe. Foi alguém que foi trabalhar, foi alguém que foi passear, foi alguém que foi farrear. O problema chegou, não adianta você descobrir quem foi o culpado. Só que antes dele chegar, você tem que estar preocupada sim com a sua comida que você faz todos os dias. Você tem que estar preocupada sim com aquilo que você bebe todos os dias. Você tem que estar preocupada sim com o que é que você está se imunizando. Porque se você dedicar a esse abençoado, você tem que ter a chance de você se livrar dele. É você quem tem que vencer essa luta. É dentro da sua casa que você vai vencer. Você não vai esperar que aquela pessoa que espirra já está doente. Se essa pessoa espirra e já está doente, ou vive espirrando, vive aí com a imunidade baixa o tempo todo, você está esperando o quê? Que essa pessoa pegue um problema mais sério? Então, se essa pessoa já vive desse jeito, a sua obrigação é procurar alimentação saudável, a sua obrigação é você procurar suplementar sim essa pessoa. Deixa de preconceito. Eu trago para vocês aqui 1 dia por semana para você aprender a comer comida concentrada. Durante a semana toda eu trago aqui informação e como você encontrar essas comidas de forma normal. Como você encontrar vitamina, como você encontrar seus minerais. E hoje a gente traz o quê? Hoje a gente traz como para você se cuidar. Então, antes de tudo, eu quero dizer que suplementação. Quando você pensa em suplementação, você tem que entender que suplemento, ele não pode ser o substituto da sua comida. Mari, seja muito bem-vinda. Você só tem que aprender que você come tudo que é bom, tudo que é natural, tudo que é verdadeiro, tudo que o teu Senhor já deixou para você. E com tudo isso, se você ainda viver com um bichinho nervoso, dando várias mordidas, você não precisa comer. Se você comer todos os dias a mesma coisa, todos os dias as mesmas coisas, você vai estar dando carência de outras coisas. Então você precisa ter variedades demais. Por que se diz que seu prato tem que ser colorido o suficiente? Ou cada vez mais ser uma porçãozinha de algumas coisas para você ser a pessoa que vai absorver mais. Só que mesmo assim você ainda fica com deficiência de algumas coisas. Então imagina que você não tem a capacidade de dar 20, 30 mordidas em coisas diferentes para você ter. Fica faltando 20% de suplementação sim. Então você vai buscar onde?
Ainda que você seja a pessoa que pode estar com frutas, verduras, legumes, com os grãos, ainda que você esteja com tudo equilibrado, com os carboidratos bons, ainda que você esteja com suas proteínas e os seus lipídios tudo em dia, você não vai ter variedade suficiente. Ainda que tudo isso aconteça, você ainda ia precisar de nutrientes para você estar ali tirando a carência do que está te faltando. E imagina que a gente não faz tudo isso, gente. Não faz, porque você não tem tempo para estar ali, ó, na feira livre, no mercado o tempo todo. Se você fizer, a terra ainda não lhe deu tudo o que você necessita. As frutas, as verduras, os legumes, as sementes que você está comendo, a terra não deu mais tudo o que ela precisava. Então você tem que fazer o quê? Buscar na suplementação. Mas você não pode acreditar que isso vai ser a sua alimentação. Você tem que se alimentar, você tem que suplementar e você tem que se hidratar. Tríade perfeita. Quer um quinteto perfeito. Além de tudo isso, você ainda vai fazer mais o quê? Cuidar das suas emoções e dormir bem. Se você cuidar das suas emoções e você dormir bem, pronto, fechou. Então você vai ter ali um equilíbrio na tua imunidade, tá? Mas não se esqueça que não basta apenas suplementar, você tem que fazer tudo. Então se hoje é dia de suplementação, hoje é dia que você vai encontrar produtos que funcionam. Então você vai consumir sempre produtos funcionais, alimentos funcionais. E a gente traz o que aqui logo de cara? De cara eu quero trazer para você o nosso shake. Se você é aquela pessoa que já está com problema da doença, que você pegou, seja ela qual for, e você não está com apetite, quando você consome um shake, você está consumindo o quê? Você está consumindo todas as coisas boas. Você vai ter uma refeição que já é pronta, livre de açúcar, livre de corante, de problemas, de coisas, de sabores artificiais. Você vai ter ali uma nutrição equilibrada. Então a gente traz para você um H-Control, que é o nosso novo shake. Ele vai ter o quê? Ele vai ter tudo o que você precisa para você estar bem. Esse novo shake, ele é fácil de ser preparado. Ele tem 6 sabores. Essa nova fórmula, ela traz ali 3 blends de proteínas, tá? Então a gente tem ali um conjunto de 3 proteínas, que é o que você precisa. Ela conta com gorduras saudáveis. Ela vem com fibras prebióticas. Ela traz ainda, o que são as fibras prebióticas, né? São fibras que são digeridas no seu corpo, sendo fermentadas pelas bactérias lá no teu estômago. Então elas ajudam também a tua flora intestinal. Ela tem um carboidrato, os carboidratos dela é de baixo índice glicêmico. Ela vai trazer ali ainda também para você micronutrientes e macronutrientes. Então são os micros e são os macros, as vitaminas e os sais minerais. E nós temos os sabores de doce de leite, chocolate, frutas vermelhas, morango, banana, que é zero lactose. Nós rendemos de 18 a 15 porções. Qual a proposta que esse shake traz, Maria? Ele traz alta densidade nutricional, então você vai estar realmente podendo substituir. Esse é um dos que eu gosto de trabalhar, por quê? Porque ele é um suplemento alimentar, não é apenas a vitamina que você precisa. Você vai ter um alimento com tudo já. Então ele realmente ele tem uma densidade nutricional porque ele tem o blend de 3 proteínas, né? Ele vai ter ali também compostos orgânicos constituídos de aminoácidos. Ele é constituído de 9 aminoácidos, tá? É livre de maltodextrina, que você não engorda. É livre de açúcar. O carboidrato dele é, como eu já te falei, não é de engordar. Ele é rico em fibras probióticas, ele tem o picolinato de cromo, que tira de você também a vontade de comer doce. Ele vai fazer com que as gorduras que seriam transformadas, né? Aquela glicose que seria transformada em gordura, então ela não vá para a tua corrente sanguínea muito rápido, ela fica mais tempo no teu intestino, ela fica sem ser absorvida. Então ela também, por ter essas fibras prebióticas aí, você vai ter a possibilidade de mandar embora. Então, ao invés do teu corpo usar as gorduras que estão chegando, o açúcar que está chegando para poder você ter energia, ele vai mandar embora, então ele é obrigado a usar do seu depósito que você já tem aí de gordura sua. Então ele vai trazer aqui também na proposta dele ser zero lactose. O mais interessante é que ele é totalmente livre de corantes artificiais. Ele também vai trazer, gente, para a gente uma técnica boa, né? Uma técnica ali que foi desenvolvida com esse picolinato de cromo,
Então é alta tecnologia que você pode estar consumindo sem ter medo de estar pegando ali alimentos transgênicos. Então essa para mim é a parte mais interessante. Você não vai correr esse risco de estar consumindo alimentos transgênicos. Então o que são alimentos transgênicos? São alimentos que foram modificados ali na sua célula. Então era uma coisa, quando Deus deixou, o homem foi lá e mexeu. Então esses alimentos aí que tem soja, que tem um monte de coisa e que tem um monte de estudo comprovando a quantidade de doença que eles estão nos trazendo. Então ele vai ter os carboidratos, as proteínas, ele vai ser rico em fibra, em sódio, fibras alimentares, tá? Então ele tem ali vitamina C, A, D, E, B1, B2, B2, B3, a B5 e a B6, a B9, tem a vitamina da formação do cabelo, que é essa B9, ele tem o ácido fólico e ele tem ainda a B12, e tem os minerais cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco, selênio, iodo, cromo, potássio e manganês. Eu tô com uma amiga que acabei de falar com ela, testou Covid, né? Tinha testado o filho, agora testou ela, e ela vai fazer ainda a tomografia, mas já testou, né? Vai só ver como é que tá a condição dos pulmões dela. Ela teve que sair de lá com o quê? Já, além como é que chama? Dos corticoides que tem que tomar, ela já teve que sair de lá com zinco, ela já teve que sair de lá com a vitamina D, ela já teve que sair de lá com muita orientação para não parar de comer, para consumir as vitaminas e os minerais. Então, o que é que a gente tem? Você tem que ter a certeza que você precisa. Se já pegou, você precisa melhorar a sua imunidade. E se você não pegou, e para um dia que Deus te livre você pegue, você precisa estar com essa imunidade alta. Então, se eu não tenho a condição, não estou com vontade de comer, o que é que eu tenho que fazer? Nesse suplemento, eu tenho um suplemento que é alimento. Então, eu vou ter a certeza que eu estou trocando, ou que eu estou colocando numa refeição minha. Eu já estou com vontade pouca de comer, só que o que eu como ali, eu tenho todos os nutrientes, tá? E você vai ter com um shake desse, mais controle sobre a tua alimentação. Por quê? Porque você vai ter a certeza de estar consumindo os principais nutrientes e as principais vitaminas e minerais. Você vai estar com uma refeição saudável, sabendo que não está consumindo nada em excesso. Então ele também ainda vai estar, se você não é a pessoa que está doente, mas está fechado nesse tempo agora de lockdown, ao invés de você estar comendo aquelas comidas que só vão te fazer engordar, que você não tem tempo para estar para lá e para cá, que você está aqui cansado sem poder fazer até mesmo a tua atividade em ar livre, o que é que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção no que você está comendo. Então, o que é que eu faço? Eu tomo o café, já coloco ele no meu bolinho de caco, eu já coloco ele em qualquer coisa. Eu posso ter feito ali uma vitamina, coloco no congelador, eu posso ter feito alguma coisa, coloco uma colherada dele, aquilo ali vai ser o meu café, porque eu sei que eu vou estar bem nutrida. E na hora do almoço, se eu tiver com muita vontade de comer comida, eu coloco muito pouca. Eu não faço aquelas grandes porções. E quando me chega a hora do lanche na parte da tarde, eu vou lá e como ele. Ou eu faço o contrário, eu como ele na hora do almoço e quando me bate aqui depois da live, que eu saio varada de fome ou com vontade de comer alguma coisa, o que é que você acha que eu vou fazer? Eu vou comer o meu shake. Por quê? Porque se eu não tiver pelo menos perdendo, eu estou mantendo, não quero pegar mais. Tá? Então você vai ter controle também da tua rotina alimentar, porque ele é muito fácil de fazer. Você vai ter mais controle sobre o próprio corpo. Ele é pó, ele é mais fácil de fazer. É o que eu estou acabando de falar para você. Por que você vai ter controle sobre o teu próprio corpo? Porque se você está no peso ideal, você vai manter sem precisar perder o teu controle agora, porque você está fechado e vai comer demais ou não vai prestar atenção. Então, se eu já estou no peso bom, ou se eu já sou aquela pessoa que malhava, eu vou agora me manter com shake. Eu vou comer as coisas que eu tenho que comer, mas eu vou manter o meu peso, porque eu vou consumir shake de uma maneira para só manter. E se eu sou a pessoa que mesmo agora eu já estava precisando antes perder peso? Você imagina se eu fico parada agora, nervosa, irritada, cheia de coisa e começa a perder o controle mais ainda. Então é a hora de você ainda estar aproveitando para estar perdendo peso. E ainda além disso, você só está perdendo peso, você viu a quantidade de vitaminas, de sais minerais, dos macros e dos micronutrientes que você precisa para a sua imunidade estar bem com a refeição. É a sua alimentação que você está melhorando. Então, quando você faz isso, você tem a condição de estar se imunizando.
Porque você não existe. Você querer se imunizar sem você suplementar. Você pode comer o melhor que seja, você vai estar deficiente de alguma vitamina. Por quê? Porque você não tem tanta variedade e você não tem uma boca tão nervosa a ponto de comer tanta coisa. E se você for comer tanta coisa, tem que ser sempre pouquinho. Senão você vai pegar peso. E se você pegar peso, você vai perder sua saúde. Você está entendendo por que é que você tem? Quando eu digo que você tem, é porque é a maneira de você equilibrar. Maria, eu já sou uma pessoa que sou muito magra. Eu tenho pessoas aqui assim que eu tenho que fazer a suplementação gastando muito mais. Por quê? Porque é aquela dieta calórica. Então, além do shake, a pessoa ainda tem que colocar mais coisas para poder estar pegando o quê? Tá pegando peso, desde que esse peso seja saudável, seja massa magra. A pessoa não precisa estar bom de peso, ela precisa estar bom de massa. Ela precisa estar bom de saúde, ela precisa estar bom de musculatura. Tá? Então, você tem esse controle desse peso exatamente por isso. Por quê? Porque o teu condicionamento físico vai ser de acordo com a maneira como você colocar essa suplementação para dentro de você. Ou você quer perder, ou você quer se manter, ou você quer ganhar peso. Então, é por isso que você vai ter a condição de estar, né, fazendo uma refeição muito prazerosa, uma refeição gostosa, tá? Esse é o nosso novo shake, tá? É o H-Control, tá? Nosso H-Control da HND. Então, a gente tem 6 sabores maravilhosos. Vocês viram que eu tenho uma live praticamente falando só de frutas vermelhas. Então, a gente trouxe também essas frutas vermelhas para dentro do shake. É para você ter... Gente, é saúde. A empresa que me faz ser muito satisfeita por estar com ela tem a responsabilidade de não ter, você não vai encontrar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai encontrar um shake mais completo. Você não vai encontrar um shake mais saboroso. Não parece que você está comendo aquelas tranqueiras que você pega no mercado que dá até pigarro, dá até ranço. A empresa que entra em mais de 200 países e que é considerada uma das melhores do mundo, porque é grande e entra em mais de 200 países, exatamente por entrar em 200 países ela deixa a desejar, porque ela trabalha em dólar. Então, tem um preço muito alto e não tem 4 dos nossos componentes que tem aqui. Porque quando a minha empresa vai fazer, ela vai buscar o que tem de melhor. Então tem os shakes, tem grandes empresas maravilhosas. Só que aí você não vai ter a competitividade do preço. Por quê? Porque além desse ser completo, ele é fabricado aqui. A gente só pega importada a matéria-prima. Então o imposto é totalmente diferente. Você vai ter uma diferença em dinheiro, porque os outros são em dólar, de mais de R$50. R$50 para você pode não fazer falta. Se não fizer, eu mando o meu número de continha lá, você pode estar depositando na minha conta, que não me vai fazer problema nenhum. R$50 para mim já dá para mim fazer muita coisa, tá? Principalmente em matéria de saúde. Então eu quero trazer para vocês também, para poder a gente estar pensando, gente, se eu for tirar pelas pessoas que eu tenho amigas, pelos que eles estão sendo colocados para consumir, eu dou glórias a Deus todos os dias pela empresa que eu estou e pelo que eu posso ter. Porque quando o médico passa para essas pessoas consumirem, já é o que eu consumo. E eu não estou consumindo ivermectrina, não. Eu estou consumindo comida. Porque muita gente também que está consumindo esse negócio aí de fazer o preventivo, tem também se ferrado, que não é sempre assim não vai funcionar para todo mundo. Então é melhor que ao invés de você estar tomando medicamento para tentar se prevenir, é você prevenir-se com o que você come, para você ter saúde. Se você tiver saúde dessa maneira, porque você está fazendo o seu corpo trabalhar a seu favor, você está fortalecendo os seus soldadinhos do bem, então aí quando chega o invasor, eles têm a condição de botar, de expulsar, aí sim. Maria, mas esse invasor aí que está chegando, esse abençoado aí, ele é muito... Nossa, tá calor aqui, hein? Filha, vira esse ventilador mais pra cá, tô morrendo de calor. Ó, esse abençoado que tá chegando aí, ele é muito forte realmente. Agora, se ele é muito forte, você tá confiando apenas, né? Você tá confiando apenas em quê? Apenas no feijão, no arroz que você tá comendo? Ou na pizza que é gostosa? Então você está ferrando com a tua saúde, tá? Uma outra coisa, né? De acordo com o que eu estava falando dos nossos amigos que estão internados, ninguém está saindo de lá, gente, sem vitamina D, tá? Então o consumo de vitamina D, para você levantar o teu organismo, para você levantar a tua imunidade no teu organismo, é muito.
O barulho, cuidado com o barulho. Alguém, se estiver ouvindo o barulho, se aumentou muito do ventilador, me dá um toque aí que eu diminuo, tá? Então aqui eu já trouxe para vocês. A vitamina D também, ela não adianta ser consumida sozinha, porque ela não cola, ela tem que ter outras coisas. Então a minha empresa, ela já desenvolveu o que junto, para poder fazer essa cola e essa absorção? Cálcio e vitamina D. Então quando você vai consumir a cálcio e a vitamina D nossa, esse é um cálcio, tá? Que é o único com fórmula exclusiva só nossa, onde ele traz nas cápsulas dele o cálcio CCM29. Para o médico que conhece isso, sabe que isso é extraordinário. Por quê? É um tipo diferenciado de cálcio com maior eficácia numa dosagem menor, porque cálcio consumido demais, ao invés de ir para os seus ossos, vai para o seu intestino, vai para a sua corrente sanguínea, vai para onde não deve. Então ele tem uma quantidade pequena de cálcio, só que com uma absorção assim muito boa. Então você consome menos e ele absorve muito mais, tá? É uma maneira de você melhorar a sua saúde. Esse cálcio, ele tem essa tecnologia avançada, comprovada clinicamente, tá? É o primeiro fabricado no Brasil com essa fórmula. É um tipo diferente, com maior eficácia. Essa fórmula exclusiva desse tipo de cálcio fortalece o quê? Os nossos ossos, os nossos músculos, reforça o nosso sistema imunológico e oferece nessa combinação aí a vitamina D, na mesma fórmula, que é indicado também para você estar tratando o próprio Covid. Dá para ouvir, né? Mesmo com o ventilador, né? Filha, se tu baixar ele mais um pouquinho, acho que pega menos nos telefones, tá? Abafado aqui, gente. Eu vim para cá por causa da chuva, né? Tá prometida aí muita chuva e eu vi os trovões, mas até aqui eu acho que ela vai ser mais tarde. Acho que sim. Alguém, se tiver ruim, vocês me falam, tá? Gente, eu sempre carrego comigo e não deixo de trazer para vocês o nosso Immunity Complex, né? Esse Immunity, eu tô cansada de falar para vocês, a nossa empresa desenvolveu ele. Quando foi decretado o lockdown em março do ano passado e a gente perdeu grandes líderes, né, para o Covid, então ela se sentiu na obrigação do que vai fazer, porque a empresa trabalha primeiro para nós que somos sócios. Então são mais de 100 mil sócios. Então ela primeiro trabalha para a gente para poder depois, o que eu vou fazer é um problema meu. Se eu vou dar para mim, se eu vou dar para os meus amigos, se eu vou levar. O trabalho dela é desenvolver. O meu é fazer chegar para os meus e para os seus, tá? Então quando ela desenvolveu essa aqui, foi preciso correr muito para poder agitar o que, né, Adriana? Foi preciso a gente correr muito para que em junho do ano passado, maio, junho, quando chegasse os tempos frios, que é quando o Covid piora, que é para onde a gente está indo de novo, então a gente já tivesse imunizado. Então ela conseguiu, entrou em abril, mais ou menos em junho mesmo a gente já estava com ele em mãos. Então aqui a Anvisa permitiu o máximo, o que podia ser colocado numa cápsula só, numa fórmula só. Então o que é que a gente não pode sair quando você testa Covid ou quando você está com imunidade muito baixa? Você não pode sair de lá sem uma dose altíssima de vitamina C, de vitamina A, de vitamina D, as vitaminas do complexo B, mas pelo menos a B6, a B2, a B12, o ácido fólico, o zinco, tá? Então ela foi atrás, foi buscar, né, para a gente estar desenvolvendo isso, e esse complexo ele vem cuidar exatamente do nosso sistema imunológico, trazendo esse mix aí de micronutrientes que trabalham em harmonia em cada etapa da nossa resposta imunológica. O consumo desse suplemento em dosagens efetivas, né, que é como ele já foi colocado, 2 cápsulas por dia, a gente vai ter a alternativa de oferecer ao nosso corpo a quantidade de micronutrientes para que todas as nossas funções estejam bem. Pensando nisso é que foi desenvolvido esse Immunity Complex, para que a nossa imunidade e a nossa energia de todo o dia tivessem alta. Então ela vai possuir altas concentrações de vitaminas e minerais que auxiliam no sistema do nosso sistema imunológico, né? Então a vitamina C, a vitamina D, a vitamina A, B6, o ácido fólico, a vitamina B12 e o zinco. Além disso, ela foi buscar a astaxantina. A astaxantina, se você der um Google e você for pesquisar, ela é mais rica, ela é 6.000 vezes mais rica que a vitamina C da acerola, tá?
Então, ela é um pigmento avermelhado encontrado no carotenoide, que é uma alga. E ela é muito antioxidante. Ela é das profundezas dos oceanos e ela só sobe uma vez por ano. Quando ela sobe, ela é recolhida, tá? Então, a gente traz para estar se cuidando, para ter a certeza de que tudo vai estar bem. Eu não deixo de imunizar a minha família. E eu ainda trago sempre, né, para marido e para mulher, o nosso polivitamínico, né, para homem e para mulher. Aqui a gente vai ter o quê? Um mix de 23. Tá? A gente vai ter 23 ingredientes aqui, entre minerais e entre as vitaminas necessárias. Desses 23, 17 o teu corpo não fabrica, depende de você colocar alimento para dentro. Se você não se alimentar, você não vai conseguir. E se você se alimentar, você tem que se alimentar com grandes variedades para que isso aconteça, tá? Então, esse é o feminino, o azulzinho desse é o masculino. Você tem aqui no feminino algo extraordinário, que é uma dosagem maior de ácido fólico. Para quê? Porque a gente já passa o tempo perdendo ferro na menstruação. E você, quando para a menstruação, ferrou mais ainda. Então você vai ficar com necessidade. E a mulher começa a faltar muito vigor, começa a ficar mais cabisbaixa, não quer mais nem saber de namorar. Então aí vai vir essas reposições para que você fique melhor. Ah, mas e se é a menina? A menina está começando a chegar agora. E os hormônios dela ainda estão desregulados. Então ela vai sofrer muito com cólica. Ela vai sofrer muito com perda de sangue. Então, para isso que vem específico, o melhor dessa fórmula para a mulher, porque é homem e mulher, essa fórmula aqui vai trazendo mais ainda o ácido fólico. E na do homem? Ele vai ser muito beneficiado com o selênio. Então, aquele homem, para não ficar cabisbaixo, sem vigor, também sem querer saber nem de namorar, esse homem vai estar ali melhorando até mesmo a sua fertilidade. Maria, ele já é um homem que não quer mais, não é mais fértil. Então, mas já morreu? Não. Então, vamos cuidar aí, né? Vamos cuidar. Oi, Jana, seja muito bem-vinda, tá? Acabei de trazer pra gente uma maneira de você estar, porque hoje é dia de combo, hoje é dia de você se imunizar. Mas se você, que é aqui da minha cidade, aqui da Baixada Santista, você é aqui de Santos, se puder ver a live um pouquinho no começo, reveja, porque a gente está com regras muito mais duras, a gente vai estar com coisas mais ainda, ó, trancada, e dependendo entre hoje e amanhã, né, desde terça-feira que o prefeito já deu ali uma enxugada no que ele tinha deixado ainda aberto, né? E amanhã ou depois, Deus permita que não, mas a gente já chegou a 74% de ocupação dos leitos. Se chegar a 80%, ele vai decretar lockdown sim, mas daquele que não é essa fase emergencial que a gente está vivendo. Nessa fase emergencial, a gente foi convidado ao quê? A não ir para a academia, a não ir para o parque, a não ir para a escola, né? Comércio foi fechado. Só que vai chegar o ponto, se bater o lockdown, que você não vai nem ao supermercado nem farmácia. Então vai ser batido o toque de recolher mesmo. É estar na rua. Hoje, se estiver na rua, se estiver fazendo alguma coisa, se estiver sem máscara, é multa. E se for pego depois? Então você vai se ver mesmo com a polícia. Por quê? Você vai ter que se justificar o que é que você está fazendo na rua. E eu já tive amigos que na Alemanha, o preço que eles pagavam do nosso dinheiro aqui dava mais de 5 mil reais, tá? Quando eles batem esse lockdown aí, o pretão mesmo, é desse tipo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, uma das armas que a gente tem, primeiro é a fé, mas você não precisa estar colocando o teu Senhor em apuros. Entre a fé tem também a obediência. Então, você precisa, se você não está no seu controle, se o prefeito decretou uma coisa, a gente vai se adaptar, mas não vai trazer doideira para a cabeça, não tem por que ficar desesperado. Mas, Maria, a situação é muito difícil, porque o meu comércio está fechado, o meu negócio está fechado. A gente vai, principalmente, tentar se cuidar e peço a vocês, tá? Encarecidamente, ajudem os próximos. Ajude os próximos, ajude seu filho, ajude seu marido, ajuda a não ter um problema aí psicológico.
Ajude a estar ali com a saúde mental boa. Procure esse tempo para fazer coisas legais. Procure para estar sempre crescendo, porque não está no teu controle. Se o homem disse que é para fechar, é para fechar. Quebrou, é política, não está no nosso controle, você só vai se estressar. E se isso aconteceu, e se você é uma dessas pessoas, uma dessas vítimas que já está prejudicada financeiramente, ou você já está prejudicado porque você é uma pessoa que está na vítima. Gente, eu estou com muito amigo. Estou falando para você, eu estou com muito amigo. Ou está em casa se cuidando, ou já está nos hospitais. Eu estou com pessoas que estão aqui, ó, desde outubro, novembro, tentando melhorar, para poder melhorar a mobilidade. Escapou do Covid, entre aspas. Ainda não está tão escape não, porque tem que estar aprendendo a andar, tem que estar aprendendo a fazer as coisas. Tem sequelas terríveis, tem dores de noite, tem surto de noite de acordar todo molhado de suor, achando que vai morrer por falta de respiração. Então existe muita coisa ruim por trás de tudo isso, que vale a pena a gente agora dar uma aquietada. E se não dá para você aquietar, dá para você usar a bendita da máscara. É como esse médico que foi feito um vídeo aqui da cidade de Santos, onde eles pedem para você ficar em casa, porque é mais fácil você colocar uma máscara, é mais fácil você ficar fechado aqui do que você ficar fechado lá. Quando você está lá, você é fechado, você dá graças a Deus, apareceu um leito de Covid, um leito que você vai para a UTI, depois que você sai para a enfermaria, você vai dando graças a Deus em tudo. Só que dê mais graças a Deus da gente estar em casa. Quando eu digo para vocês que eu estou sendo uma pessoa desobediente, que ainda estou saindo para fazer a minha caminhada, fazer a minha corrida, é que essa merda para mim também me prejudica se eu ficar sem fazer nada. Eu já sou uma pessoa do grupo de risco. Se eu ficar parada, eu sei o que me aconteceu do ano passado para cá. São as minhas articulações que eu achei que eu ia alejar. Então eu sou o tipo da pessoa que não pode. Eu sou elétrica. Eu não posso ficar parada. Você tá vendo isso aqui verdinho? Ó? Isso aqui é uma escada que me leva pro que eu moro em Sobrado. Eu tava andando isso aqui quase de 4 pés. Então, Maria, se movimenta subindo e descendo, tudo bem, até dá para fazer. Mas não é a mesma coisa. Então eu preciso andar, eu preciso correr, eu preciso me exercitar. Agora, se o pau comer mesmo e mandar ficar em casa, eu vou ter que subir isso aqui de 4 pés, mas vou ter que fazer. Então, quando eu digo para vocês que essas únicas coisas que a gente precisa cuidar são as coisas mais simples e aprender por que é que eles estão colocando isso. Eu não sou contra quando o comerciante chega aqui e diz, mas eu só quero trabalhar. Eu sei mais ou menos o que é que você está passando. Só que vai ser dentro do teu estabelecimento que muitos vão se contaminar. Eu sei que para você vai ser difícil, talvez até, tadinho, você nem consiga voltar. Nessa história de abre e fecha. Já foi difícil a primeira, vai ser difícil a segunda. Por isso que eu digo que você precisa cuidar agora da tua parte mental. Se pega com teu Senhor, se pega com a tua força sobrenatural para você não perder essa parte aqui. Porque quem confia em Deus e quem fez uma vez faz 10. Você pode estar aprendendo coisas novas hoje, você pode estar fazendo coisas que você não fazia. Você tem que estar cuidando realmente da sua saúde, você tem que estar cuidando da sua imunidade. E quando eu trago para vocês combo de saúde, que é na minha quinta-feira, que eu trago suplementação, eu já trouxe para vocês, caramba, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira eu ainda trago informação, sexta-feira eu trago informação, para você aprender a botar na sua panela as coisas verdadeiras, as coisas saudáveis. Para dessa história de estar comendo tranqueira, de estar comendo lixo, porque é mais fácil. Se você dedicar com um troço desse, comendo da maneira que você está comendo, bebendo a bagaceira que você está bebendo, você não tem saúde para espirrar. Se você não tem saúde para espirrar, criatura, você pode matar muitos dentro da sua casa. Por quê? Porque você é seu pai, seu filho. Você vai deixar, você vai ter que levar para o hospital, você vai ter que estar cuidando. Então, além de você entrar em risco, você ainda bota os outros. Se cuide. A sua vida vale muito. Tem muita gente, às vezes você já está achando que está passado, porque está mais velho, porque está enjoado. Tem muita gente que se você partir vai lhe fazer falta. Vai chorar muito por você. Você pode até não acreditar. Mas se você partir, você vai fazer falta. E você pode partir antes do tempo. Ah, mas é o Senhor que está limpando, é o Senhor quem está permitindo. Sim, o Senhor permitiu. Mas muita coisa a gente pode evitar, porque o Senhor também já permitiu você ter livre-arbítrio. Você esqueceu disso? Não, né? Então está na minha mão e está na sua fazer o que nos compete. O que não dá para a gente fazer, tem mais o que a gente fazer mesmo, tá bom? Então não esqueçam, a minha chamada sempre, para você que está aqui, para você que vai passar, para você que está aqui no YouTube, vai lá no meu Instagram, tá? É a única maneira de você me encontrar, para você que está no YouTube.
vai no meu Instagram, mariaviana03, entra na minha bio, cai dentro do Corpo Blindado, que é o nosso grupo do WhatsApp. Ali a gente vai fazer o quê? Ali a gente vai fazer uma triagem. E ali a gente vai saber se você está precisando de alguma coisa mesmo, o que é melhor para você, o que é melhor para a sua casa, o que é melhor para você se nutrir e nutrir os seus. Como é que você pode estar melhorando? E se você já é a pessoa que já tem o problema, já está com a deficiência, melhor ainda não dá, gente. Uma coisa que é bom para um não é bom para todo mundo. Uma coisa que é bom para mim pode não ser bom para você. Pode não ser bom para o teu filho, pode não ser bom... Ai, Maria, mas meus filhos podem, seus filhos devem. Você só tem que adequar as coisas à quantidade certa. Ou você não ama seus filhos? Não, eu amo sim, morro por eles. E taca Coca-Cola dentro do bucho deles. E taca lanche dentro do bucho deles. Você acha que vai ficar como? Então segue aí as nossas hashtags, aí como Elza tem colocado. Para você que está aqui, um beijo no seu coração. Amanhã a gente volta, tá? Talvez voltemos para a imunidade ou obesidade. Vamos ver como é que o nosso país vai andar.